Artigo 310 do Código de Processo Penal. Sabemos que até então, até o dia atual, ainda vigente o Código de Processo Penal, sem alteração, instituída pela Lei 13964 de 2019, ele determina que o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado à autoridade judicial no prazo máximo de 24 horas, para que a autoridade verifique a legalidade da prisão, relaxando a prisão caso o APF, o auto de prisão em flagrante, não cumpra os seus requisitos, determinar, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, que é no caso onde o flagrante é legal, mas existem motivos para que seja concedida a liberdade provisória, ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de acordo com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pois bem, ao mesmo tempo nós temos instituído, já temos instituído há algum tempo a audiência de custódia, que estava funcionando de acordo com uma previsão, um provimento do CNJ. Pois bem, o que a lei nova nos trouxe? Ela nos trouxe a tipificação da audiência de custódia. Então, o artigo 310 do Código de Processo Penal passou a tratar especificamente da audiência de custódia, determinando que o preso em flagrante, e não mais o auto de prisão em flagrante, mas agora o próprio flagranciado, ele deve, no prazo máximo de 24 horas, ser apresentado à autoridade policial, à autoridade judiciária. Para quê? Para que a mesma autoridade verifique os requisitos, a legalidade da prisão em flagrante, para que seja verificada a possibilidade de liberdade provisória com ou sem fiança, ou decretada a prisão preventiva. Só que assim, se o juiz, no momento da oitiva, vamos dizer assim, do flagranciado, verificar que naquela situação ele teria agido acobertado, ou fundamentado por um dos incisos do artigo 23 do Código Penal, que trata das excludentes de tipicidade, o juiz deverá, não é faculdade do magistrado, ele deverá conceder liberdade provisória ao cidadão. Tá, isso é letra de lei, está lá no parágrafo 1º do novo artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem, o parágrafo 2º vai nos dizer que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Então, também é uma obrigação do juízo, caso o flagranciado esteja dentro dessas especificações, ou seja, reincidente ou integrante de forças armadas, organização criminosa armada ou milícia, ele deverá denegar, ou seja, ele deverá negar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Essas medidas cautelares são aquelas lá previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pois bem, e o parágrafo 3º, por sua vez, vai dizer que a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput do artigo 310, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Então nós temos agora uma letra de lei que traz uma obrigatoriedade literal com a previsão de punição caso não haja o cumprimento do prazo de 24 horas máximas para a audiência de custódia. Então na verdade acabou aquela brincadeira do cidadão ficar preso em flagrante, somente o auto de prisão em flagrante ir até o juízo no prazo máximo das mesmas 24 horas, o que via de regra era cumprido, mas existiam os casos em que não, que realmente passava das 24 horas, era necessário muitas vezes ali um HC ou uma providência, uma pressão do advogado para que o prazo fosse cumprido. Hoje, além da obrigatoriedade do prazo de 24 horas, existe a previsão de punição para a autoridade que deu causa, ou seja, não significa somente o magistrado,
mas sim a autoridade policial ou qualquer serventuário da justiça, autoridade pública, que tenha provocado esse atraso, ok? E o parágrafo 4º vai nos dizer que, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, ou seja, as 24 horas, né, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente. Então, se aquele prazo de 24 horas previstos lá no caput do artigo 310, ele for ultrapassado e alcançar as próximas 24 horas, essa prisão, ela, em regra, se torna ilegal, devendo ser relaxada. Porém, a segunda parte do parágrafo 4º vai nos dizer, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, passado 24 horas, das primeiras 24 horas, né, como prazo limite para a audiência de custódia, prevista lá no caput do artigo 310, a prisão se torna ilegal, devendo ser relaxada, salvo se tiver previsão, ou se tiverem existentes os elementos para a decretação de prisão preventiva previstas no artigo 312. Ok? Então, vimos aí a tipificação da audiência de custódia, um regramento próprio agora pelo Código de Processo Penal, deixando de se basear somente no que a resolução do CNJ determinava e agora tornando-se um instrumento mais hábil e mais prático para que a prisão em flagrante seja, como é que eu vou dizer, seja vigiada, vamos dizer assim, né? Evitando-se abusos, evitando-se simplesmente a prisão e sem, naturalmente, né, esquecer das outras motivações da audiência de custódia que não caíram, que é verificar as circunstâncias da prisão, eventual violência ou coisa que o valha. Beleza? Fica a dica.